E aí, galera, beleza? É o seguinte, esse vídeo eu vou estar ajudando quem está com problema no computador lento, alguma coisa assim. É, e eu devo ter feito uma brincadeira no short, meio que para dar entendimento seguinte. Não tem como a gente agitar o computador, deixar ele mais rápido, sem antes a gente analisar. E essa análise às vezes pode demorar um tempinho. E também alguns passos podem ser meio que demorados, então não tem como fazer um shorts ou só em um vídeo de ser como é que você vai consertar a lentidão do seu computador, a não ser dando uma marretada, né? Mas aí né, consertar e resolver. Mas vamos para o vídeo. Antes de mais nada, a gente precisa analisar o porquê que o computador está travando. Para isso, a gente pode ter algumas ferramentas que a gente pode usar do próprio Windows. Apertando Ctrl Shift ESC, ele vai abrir o gerenciador de tarefas. Ele está meio lento porque está desfragmentando. Eu aproveitei para mostrar para vocês. Pronto, aqui a gente tem o gerenciador de tarefas. Aí eu venho aqui para a aba de desempenho. E aqui na aba desempenho eu consigo ver se todo o processamento do computador. Tipo, tem a CPU aqui, os 8 núcleos estão de boa, então não é ele que vai estar fazendo o computador travar. É, tipo, embora eles estejam tipo, com 50% de uso em média, ele não vai ser o responsável por fazer o computador ficar travado. É, Aí a memória, a gente pode ver aqui que tá tipo 7 gigas usado e tem um espacinho aqui livre, assim, tipo, a minha memória é de 12, então tem um certo espaço livre. Aí aqui ele mostra aqui que tem disponível 4 gigas. Só que aqui embaixo a gente pode ver que ele está confirmado 10/14. Esse confirmado 10/14 é o seguinte, o meu computador eu uso uma memória de paginação, que é como se fosse uma memória virtual. E aí ele, além de usar esses 7 gigas da própria memória RAM, ele usa mais uns três gigas do HD, para usar como uma memória auxiliar. Aí pode ser que isso aqui seja o problema dele estar travando, tipo, porque eu tenho como liberar mais 3 gigas aqui para a memória que ainda vai sobrar uns 2 gigas aí. Então pode ser que isso seja um alerta já. É o seguinte, como eu tenho esses 3 gigas a mais, pode ser esse o problema. Aí, a gente olhando aqui o HD realmente está sendo usado com peso, então pode ser que aquele seja realmente o problema. Só que nesse caso aqui não é porque, de fato, ele está fazendo desfragmentação no HD, já sendo para otimizar um pouquinho o computador. E essa fragmentação, ela vai puxar bastante do HD, então, enquanto ele estiver fragmentando, vai realmente pesar um pouquinho do HD. Aí, é o seguinte, vamos supor que o problema fosse o processador, tipo, ele tivesse aqui 100%, 100% de uso no processador. É, Quando ele está 100% de uso no processador, aí a gente tem que analisar duas coisas. Primeiro, qual o processador, se ele é compatível com o sistema operacional que está rodando. Tipo, vamos supor que o meu fosse um Celeron aqui. O Celeron Pentium, esses processadores mais antigos, eles não são tão compatíveis com o Windows 10. E como eu estou usando o Windows 11, aí que não seria tão compatível. Então ele realmente poderia ser o empecilho para o computador estar rodando fluido. Aí, nesse caso, eu recomendaria ou baixar o sistema operacional tipo para o Windows 8, Windows 7,
ou trocar o processador. Aí a outra coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, se tipo, é um processador bom assim, e é compatível com o sistema operacional, se ele se ele começa a consumir muito depois que depois que você abrir alguma aplicação, algum programa assim. Para isso, você pode vir aqui nessa aba de processos e clicar aqui no CPU para ver o que é que está puxando da CPU. Aqui no caso é o OBS, ele realmente puxa bastante para fazer gravação. E se você não tiver uma placa de vídeo boa, ele vai pesar mais ainda. Então, tem que ver se tem algum programa aqui em segundo plano puxando bastante do CPU para ver se pode ser o programa ou então algum problema no sistema. Ainda normalmente quando é um problema no sistema operacional em si, quem fica puxando é esse serviço aqui, esse serviço chamado System, que é ele que é o responsável pelo sistema operacional do Windows. E aí se ele estiver puxando muito processador, pode ser que ou seu Windows esteja corrompido, ou então o seu Windows não seja compatível com o processador. Aí, em relação ao processador, também tem que verificar também o seguinte. O processador, ele é totalmente ligado à placa de vídeo. Por exemplo, se você tem um processador de terceira geração, como é o meu caso, e não tiver uma placa de vídeo, e for abrir algum programa que use placa de vídeo, por exemplo, o OBS, ele vai usar mais processamento ainda do que o mesmo processador com uma placa de vídeo auxiliar. Por exemplo, no meu caso aqui eu estou com o processador i7 da terceira geração, estou usando o OBS para gravar o vídeo e ele está consumindo 40%. No meu caso, eu uso uma placa de vídeo também e a placa de vídeo também está em 40%. Se o meu computador não tivesse placa de vídeo externa, fosse só a que vem no processador mesmo, aí certamente aqui iria estar em 90%, então estourando no 100 já. Mas como tem o compartilhamento com a placa de vídeo, então ele meio que não usa 100% do processador. Ou se sua placa de vídeo também for mais fraca do que o processador também, ela vai ficar em 100% e consequentemente o processador também vai com muito processamento nele. E a placa de vídeo, se ela for muito forte também, aí o processador também vai trabalhar mais do que a placa de vídeo e vai acabar dando uma lentidão no computador que não deveria, assim. Aí, quando você for comprar um processador, uma placa de vídeo, tem que comprar compatíveis para eles se comunicarem. A menos que você compre uma placa de vídeo mais potente e aí você reduza a velocidade máxima do processador. Aí ele vai conseguir meio que normalizar a incompatibilidade. E outra coisa é que, tipo, pode ser que seu processador esteja operando muito por conta do drive da placa de vídeo estar desatualizado. Ou então o programa que você use, ele use mais processador, esteja usando mais o processador do que a placa de vídeo. Aí vai depender do programa também. Aí é bom você analisar direitinho como é que se o caso seria na sua placa de vídeo, se seria no processador, se seria os drives da placa de vídeo, seria os drivers de gerenciamento do processador, alguma coisa assim. Que no caso do Mac, ele tem um driver específico para gerenciamento do processador. Já no Windows não tem como você modificar esse driver. Assim, não que eu saiba. Pode ser que algum processador específico ele tenha um driver de gerenciamento, mas acho muito difícil. Caso sua placa de vídeo seja mais potente do que o seu processador, você pode fazer o seguinte: você pode ir no menu iniciar, procurar por opções de energia, esse aqui, configurações de energia adicionais. Ele vai abrir o painel de controle, você vem aqui em criar plano de energia.
e vai deixar aqui no equilibrado e vai botar o nome que você quiser aqui. Aí feito isso, você vai avançar. Eu cancelei por conta do que eu já tenho. Aí ele deve mandar você mais ou menos para uma tela assim. E aí você vem aqui em alterar configurações de energia avançada. Aí ele vai abrir essa janelinha. E aí você vai descendo até aqui embaixo, gerenciamento de energia do processador. Aqui você vai mudar o estado desempenho máximo aqui, você vai reduzindo aos poucos. Você vai vendo de acordo com o seu processador. Você vai monitorando aqui e vai reduzindo. Por exemplo, no meu caso, eu tava jogando um jogo bem pesado e aí eu percebia que quando ele chegava os 80%, a placa de vídeo meio que começava a operar, mas aí o processador ia e despencava para aliviar ele, a pressão dele. E aí começava a dar lag. Aí, pra evitar dele ficar dando essa oscilada, tipo, chegava no 80, caía, pra trocar com a placa de vídeo e acabava que nenhum dos dois operava, aí eu botei pra ele ficar a 70%. Que aí, antes de ele chegar no pico que o processador consegue aguentar para distribuir com a placa de vídeo, aí isso aqui você vai botando nos testes. No meu caso, como é notebook, eu botei nos dois, tanto na bateria quanto na tomada. Aí outra coisa, você pode vir aqui no resfriamento de energia e botar ativo. A diferença do ativo para o passivo é o seguinte, que o ativo, ele tem até a descrição aqui. Ele vai aumentar a velocidade do ventilador antes de diminuir o processador. Aí, se você optar no passivo, ele vai fazer o inverso. Ele vai diminuir o processador antes de aumentar a velocidade do ventilador. Aí, eu recomendo deixar aqui no ativo também. E aí, você aplica, tá ok. Essa segunda opção, ela vai ajudar no desempenho do seu processador. E a primeira opção que eu falei do desempenho máximo, ele vai ajudar na sua placa de vídeo, que é superior ao processador, ser mais compatível. E por último, um motivo que o processador pode causar lentidão no seu computador é a questão de superaquecimento. Por exemplo, no meu caso, eu estou tendo às vezes um pequeno problema de superaquecimento. O que acontece? Os processadores aqui tudinho, eles ficam meio que numa linha reta assim, tipo, basicamente tem a memória RAM aqui, mas só que bem baixo aqui, tipo, nos 20%, 30%. E assim, mesmo eu usando o programa bem pesado. E a velocidade aqui do processador, ela fica em 0,70, que é a mínima do meu processador. E aí, para você confirmar isso, você pode usar alguns programas como o Quick CPU, o HW Monitor ou CPU-Z. Tem outros programas também, mas os mais confiáveis, assim, mais famosos são esses. Se o problema for superaquecimento, você pode simplesmente trocar a pasta térmica. Recomendo, antes de trocar, deixar o computador desligado mais ou menos uns 2 minutos para não ter problema de estática e da pau. E também, quando você for ligar, também esperar um pouquinho para ele pegar a carga na bateria dele. E também você pode também tentar trocar os coolers, ou então colocar um cooler melhor, mais potente, por exemplo, mudar do cooler normal, convencional, para um water cooler ou com um cooler mais eficiente assim para o seu processador. Então você tem que analisar também com o vendedor se realmente aquele cooler vai ser suficiente para o seu processador. O próximo vídeo vai ser em relação à memória. Aí no outro vai ser o HD e no outro vai ser a placa de vídeo. Mas só essa série de vídeos que eu estou fazendo não significa que eu vou fazer seu computador em si ficar mais rápido. Tipo, pode ser que seu problema seja um problema que não esteja em nenhum desses vídeos. Mas aí você pode colocar a sua pergunta no comentário e aí eu posso dar uma análise depois. Ou pode entrar também no Discord e comentar alguma coisa também, que aí eu tento dar uma ajuda também, juntamente com os nossos outros inscritos.